Olá, bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios. Meu nome é Bruno Rodrigues e quero te convidar hoje a investigar comigo um filósofo que tem caído bastante no Enem, um filósofo de extrema importância para a história da filosofia, que vamos falar sobre René Descartes. O que é mais importante saber sobre esse filósofo? Importante saber que Descartes, a grande preocupação dele em sua filosofia, a principal preocupação era estabelecer um saber seguro. Era estabelecer um saber com base em uma certeza que daqui a um tempo as pessoas não poderiam desmistificar, que as pessoas não poderiam refutar. E para isso, para chegar nessa certeza, Descartes ele utiliza o método da dúvida. Então, o primeiro conceito importante aqui para a gente é o conceito de dúvida metódica. Descartes ele passou então a duvidar de todas as coisas, não para simplesmente permanecer na dúvida, mas ele passou a duvidar de tudo para tentar encontrar se havia pelo menos alguma única coisa que ele pudesse dizer: ah, isso aqui eu não posso duvidar de jeito nenhum. Então perceba, coloquei aqui, Descartes ele se apropriou do ceticismo extremo para vencê-lo. O que é ceticismo? Ceticismo é a ideia de que não existem verdades. Descartes ele acreditava, estava buscando uma verdade, mas ele entendeu o seguinte, que para alcançar essa verdade, o que eu preciso fazer, o que é necessário fazer, é primeiro duvidar de tudo. Duvidando de tudo, eu tento encontrar alguma coisa que se sustenta, alguma coisa que eu não posso duvidar de jeito nenhum. E te convido então a entrar nesse percurso da dúvida que o Descartes estabelece na sua obra, em especial as Meditações Metafísicas. Então, o que é dúvida metódica? É pôr tudo em dúvida, questionar as mais simples crenças. Descartes ele não colocava nada como verdadeiro a princípio, não considerava nada como certo, mas tudo aquilo que era considerado como certo, ele vai questionar, vai tentar ver se realmente aquilo ali não pode ser duvidado de jeito nenhum. Então vamos lá. Descartes, ele duvidava, estou colocando aqui Descartes, qualquer coisa que se possa duvidar. Descartes, uma das primeiras dúvidas que Descartes coloca é sobre a questão dos sentidos. Nossos 5 sentidos, eles podem nos enganar. Quantas vezes você já olhou uma pessoa ao longe, achou que era uma pessoa conhecida e quando essa pessoa se aproximou, você percebeu que aquela pessoa não era quem você achava que era? Muitas vezes nossos sentidos nos enganam, nossos olhos nos enganam, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente está vivenciando com nossos sentidos, muitas vezes essas coisas nos enganam. E o Descartes ele diz o seguinte, é de prudência nunca se fiar inteiramente ou nunca confiar inteiramente em quem já nos enganou alguma vez. Então diz o seguinte, se os sentidos eles têm a capacidade de nos enganar, eles não são úteis a princípio para a filosofia. Os sentidos eles deveriam ser então descartados, deveriam ser então tirados das crenças básicas. Então, ou seja, eu não posso confiar inteiramente naquilo que eu posso olhar, daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu vivencio com meus sentidos. Essa é a primeira etapa da dúvida dele. Depois Descartes ele duvida inclusive da própria realidade. Olha só que coisa interessante. Descartes ele duvida daquilo que ele está vivenciando de fato está acontecendo. Para isso ele utiliza o chamado argumento do sonho. Como que é esse argumento do sonho? Quantas vezes a gente já não esteve sonhando e durante o nosso sonho a gente acreditou inteiramente, acreditou piamente que aquele sonho estava de fato acontecendo, que aquilo era uma coisa real. Então diz o seguinte, a realidade ela pode nos enganar. Então eu não posso confiar inteiramente na realidade. Devo pôr a realidade em dúvida e descartar a realidade como base principal para o saber seguro. Então, o que acontece? Talvez agora, nesse momento, você assistindo essa aula, você esteja sonhando, não esteja existindo esse momento. Talvez você preocupado com alguma prova, ou apenas querendo conhecer um pouco mais sobre Descartes, talvez nesse momento você esteja sonhando, poderia dizer Descartes. Então, não é a princípio, a gente não pode confiar na nossa própria realidade. Como curiosidade, Descartes inspira alguns filmes, tanto Platão como Descartes, eles acabam inspirando alguns filmes, como por exemplo Matrix é um dos filmes que acaba tendo uma inspiração da filosofia do Descartes. Beleza? Então olha só, argumento do sonho e dúvida inclusive da existência do próprio corpo. Esse corpo aqui que eu vejo, esse corpo que nós vemos, talvez ele não exista, talvez seja apenas uma ilusão criada. Então, o que acontece? Descartes está colocando todas as coisas em dúvida para tentar alcançar alguma coisa que ele não pode duvidar de jeito nenhum. A terceira grande dúvida importante é a dúvida em relação à matemática. A matemática, que é vista muitas vezes como um saber tão evidente, como um saber tão certo, como algo que não pode ser colocado em dúvida, Descartes, a princípio, duvida dela também. O que Descartes ele faz? Ele duvida o seguinte, ele diz que, talvez quando eu estou fazendo uma conta na minha cabeça, 2 mais 2 é igual a 4, e eu tenho a certeza que essa conta esteja certa, mesmo assim, pode ser que exista um gênio maligno, um ser maligno,
que faça com que eu ache que esteja fazendo a operação certa, mas na verdade esteja me enganando. Então Descartes está considerando todas as coisas. Ele percebe então, retomando aqui a nossa ideia, de que ele não pode confiar inteiramente nos sentidos, nem na realidade, nem na própria matemática, porque não há uma certeza segura a princípio sobre esses saberes, sobre essas coisas que a gente experiencia. Tudo bem? Então Descartes está assim, vou duvidar de tudo. Novamente, duvido de tudo para tentar alcançar alguma coisa que eu possa ter certeza. Então aqui ele percebeu que essas coisas ele não podia ter certeza. E qual que é a única certeza que Descartes ele considera? Qual que é a única certeza que Descartes percebe? A única coisa que Descartes percebe que ele não podia duvidar de jeito nenhum? Essa coisa é exatamente a própria dúvida. Nessa hora, muitas vezes, meus alunos me olham com uma cara estranha, me olham com uma cara de confusão. A ideia é o seguinte: a única coisa que Descartes ele percebeu que era impossível de duvidar é que ele estava no processo de duvidar das coisas. Porque ao duvidar das coisas, ele tinha certeza. Agora eu estou duvidando dos sentidos, agora estou duvidando da realidade, agora estou duvidando da matemática. Descartes ele percebeu que era impossível duvidar do seu próprio processo de duvidar. Então, olha só que coisa interessante. Então, Descartes ele chega a algumas conclusões. Para duvidar, é necessário pensar, correto? Eu não posso duvidar de alguma coisa sem estar pensando, sem pressupor um pensamento por trás disso. Além disso, para pensar é necessário existir. Então, Descartes ele chega a uma grande conclusão da filosofia que ele estabelece como uma verdade indubitável, como uma verdade que não pode ser colocada em dúvida, que é a ideia do penso, logo existo. Penso, logo existo é a frase mais famosa do Descartes, só que muitas vezes as pessoas não entendem esse percurso que está por trás dessa frase. Por isso é importante entender como que é uma alta filosofia por trás dessa frase que parece tão simples, tão boba, que qualquer pessoa diria, mas na verdade tem a ideia do Descartes que eu tenho certeza que eu existo porque eu estou pensando. E eu sei que eu estou pensando por causa desse processo de dúvida. Tudo bem? Então perceba, eu tenho certeza da minha existência na medida em que eu estou pensando. Então isso aqui é um dos pontos chaves aqui do Descartes. Aqui um trechinho dele, menos para nós ilustrarmos. Enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que essa verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalar, julguei que podia aceitá-la sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Então, Descartes estabelece a ideia do penso, logo existo, como primeiro princípio de sua filosofia, que ele vai construir o saber a partir dessa ideia, a partir da certeza da sua existência. Então, a frase, no contexto geral, ele escreve em latim, dubito ergo cogito, cogito ergo sum, duvido, logo penso, penso, logo existo. É basicamente essa ideia. Eu estou duvidando, para duvidar é necessário pensar, para pensar é necessário existir. Então, tenho certeza da existência de uma coisa pensante. Perceba que talvez aqui a princípio eu não possa ter a mesma certeza sobre a realidade no meu corpo. Eu tenho certeza que eu sou uma coisa que pensa, mas o meu corpo poderia ser uma ilusão criada a princípio ainda. Então a existência do corpo ela não é tão segura como a da nosso pensamento. Então o que acontece? Para a gente entender melhor, fechar essa relação alma e corpo, entender como que Descartes retoma o saber sobre algumas coisas que são importantes, a gente precisa entender o conceito de ideias inatas. O que acontece? Talvez você deve estar se perguntando, mas nossa, professor, Descartes ele duvidou da matemática, ele disse que a matemática não é um saber seguro, mas Descartes ele tem muitas coisas importantes na matemática. Descartes foi um grande matemático. O nome dele, em latim, Renatus Cartesius, deu origem também à ideia de coisas cartesianas. Tudo que foi relativo a ele foram considerados como cartesiano. E a gente tem a ideia do plano cartesiano, que é uma das coisas extremamente famosas que Descartes criou, aquele plano lá que você tem lá duas retas, né? uma na vertical e uma na horizontal, uma x, outra y, e Descartes ele foi o pai da geometria analítica. Então Descartes ele confiava bastante na matemática, depositava tinha bastante interesse, bastante empenho da sua obra para a matemática. Mas como que Descartes retoma a certeza da matemática? Ele vai retomar a partir da ideia de Deus. E a ideia de Deus ela vem a partir dessa questão de ideias inatas. Observe. Descartes ele percebeu o seguinte:
Existem certas coisas que a gente tem na nossa mente, mas que nós nunca vimos, nós nunca vivenciamos a experiência delas, nunca tivemos experiência delas. Exemplo, a ideia de Deus, a ideia de perfeição, a ideia de infinito. Você nunca viu Deus, você nunca viu a perfeição, você nunca contemplou o infinito, você nunca tocou o infinito, nunca tocou Deus, nunca ouviu falar, nunca ouviu diretamente a perfeição, mas você tem essas ideias na mente. Isso Descartes vai chamar de ideias inatas. São ideias que já nasceram conosco e, por nós nunca termos tido essa experiência delas, e nós já nascermos com elas, há necessidade, segundo Descartes, de alguém ter colocado essas ideias na nossa mente. E quem colocou essas ideias foi o próprio Deus, que é a ideia de marcas do Criador na criatura. Descartes ele crê que Deus ele imprimiu as suas marcas em todos os seres humanos e imprimiu na mente humana essas ideias de Deus, de perfeição e de infinito. Ou seja, Deus, segundo Descartes, possibilitou o seu próprio conhecimento a partir da própria ideia que Deus colocou na nossa mente, da ideia de Deus. Então Descartes ele crê que exista um Deus bom que assegura o saber, em especial o saber da matemática. Ou seja, não existe um gênio maligno. Descartes ele nunca creu que existisse um gênio maligno, mas ele utiliza a ideia do gênio maligno como recurso para duvidar da matemática e para dizer, na matemática eu não posso confiar inteiramente a princípio. Mas ele retoma essa ideia da matemática baseado nessa ideia de que existe um Deus bom e um Deus bom não vai querer que eu me engane. Então, aqui a gente tem essa ideia de gênio maligno sendo refutada. Ele coloca que sustenta o saber a partir de Deus. E aí, para a gente entender essa relação corpo e alma, Descartes ele vai dizer que o ser humano é um ser dual, é um ser que possui um certo dualismo entre que você tem no ser humano duas dimensões. Uma que é a coisa pensante, que é a nossa alma. Uma curiosidade, a alma, segundo Descartes, ela ficaria numa parte do cérebro chamada de glândula pineal e a coisa extensa, que é o nosso corpo. Que então esse dualismo, essas duas instâncias no ser humano. E aqui a gente tem a ideia de pressuposto de um Deus bom, que o pressuposto de um Deus bom asseguraria a razão. E Deus sustenta o saber. Aí justamente aqui a gente tem a ideia da ligação existente entre teologia e filosofia, entre o estudo de Deus e o estudo da filosofia, que, embora Descartes seja na Idade Moderna, passando ali da Idade Média, essas duas ideias estão muito ligadas. Ou seja, Deus é o sustentáculo do saber aqui da filosofia do Descartes, especialmente para a questão da razão. Mas perceba, que fique claro todo esse processo do Descartes. Resumindo aqui, em linhas gerais, Descartes duvida de tudo para tentar alcançar uma coisa que ele não pudesse duvidar. Ele percebe que a única coisa que ele não podia duvidar era da própria dúvida. Para duvidar é necessário pensar, e para pensar é necessário existir. E aí você tem justamente essa ideia do penso logo existo, e aí essa primeira ideia que vai sustentar todo o resto da filosofia, e a ideia de que o saber da matemática ele é assegurado pela ideia de Deus, porque o próprio Deus imprimiu a sua própria ideia na nossa mente, e um Deus sendo bom não vai querer que nós nos enganemos. Não existe gênio maligno que vai enganar nas nossas operações. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aqui esse breve resumo sobre Descartes. É um filósofo de extrema importância, tenha bastante atenção. Se ficar alguma dúvida, pode me escrever, deixe um comentário, me mande algum direct. Terei prazer em te ajudar. Muito obrigado e até a próxima.